Meu nome é Dulcinéia Ferreira Gama, conhecida por Dulce. Nasci em Major Isidório, dia 25 de 11 de 1934. O meu pai é Antônio Rosendo Ferreira, casado com minha mãe, Júlia Maria da Silva. Ela era doméstica, trabalhava em casa. Meus pais tinha fazenda de gado, tinha gado. Ele era boiadeiro, carregava gado para Maceió, para São Miguel, aquelas boiadas de gado, comprava gado e levava aquelas boiadas assim, mas muita gente levava para ir deixar lá em Maceió, em São Miguel, vendendo, não sei como era. Eu não acompanhava essas coisas mesmo, para dizer, eu sei que ele era boiadeiro, levava. Agora tinha roça, era agricultor, mas quem tomava conta eram os trabalhadores. Os meus avós conheci, o pai do meu pai chamava-se Rosendo, agora a família da minha mãe não conheci não. Do meu avô, a mulher do meu avô chamava-se Joaninha, chamava com ela Joana. A minha mãe foi com 60 e poucos anos, 70, 60 e poucos, e o meu pai, parece que 85. Foi para a feira fazer, dia de segunda-feira, que é a feira do Major Isidório, é dia de segunda. Aí quando chegou com os pacotes, que trazia na mão, que a feira, nós morávamos na rua mesmo, ali, perto na rua mesmo, na cidade, no centro, perto. Não era longeão. E trazia os pacotes e trazendo, fazendo de pouco. Aí botou os pacotes em cima da mesa e caiu ajoelhado, a cabeça para trás. Tava. A minha mãe morreu do coração. Nós somos 10 irmãos. Anísio, Manuel chamava Novinho, José, Jason, Petrúcio, Osíris, chamava de... Eita, Maria Salete, ainda tem Maria Salete nesse meio. Noêmia Luísa e Maria Cordélia. E eu. A minha mãe morreu, aí ele casou de novo, né? E teve 4 filhos, Isabel Cristina, Rosendo Neto, Rogério Ferreira e Abraão Ferreira. Minha infância, meu irmão, eu toda a vida procurei, só não queria estudar. Eu corria, saía de casa, da rua, para ir para a fazenda de noite, sozinha, 6, 7 horas da noite, a lua clara, a sombra só dos labirintos. E eu correndo, os cachorros, ou era onça, ou era raposa, por meio, nas roças aí, eu correndo para ir para casa, para não estudar. E aí meu pai dizia, se você não estudar, vai para a roça, mas o pessoal toma conta dos trabalhadores. Eu dizia, eu preferia ir, mas não quero estudar. Aí levavam eu passou um tempo em São Miguel para estudar, e quando chegaram as primeiras pessoas da minha família lá, eu não saía do pé agarrada para vir embora para casa. Fui para Maceió também do mesmo jeito. Não queria ficar em canto nenhum. Eu sei que eu terminei estudando de Major Isidório, fiz até 5º ano. E no Colégio Santo Antônio, vizinho à igreja. E tinha o gosto só de vestir as fardas, que eu só queria estudar para vestir a roupa. Mas estudar que era bom. De roça eu não fazia nada. Eu ia sim, mas ele levava comida, os trabalhadores levavam comida para lá para a roça, a turma, quando a minha mãe fazia as comidas, mas eles... meu pai tinha umas casinhas, fez umas casinhas de barro e tinha umas 15 casinhas, um quarto e uma cozinha e uma sala, para eles, cada qual, umas 15 casinhas para ficar. Quando fosse na época da colheita, ia até as pessoas lá para tomar conta. Que ele não podia, que ele era boiadeiro, viajando tudo, agora cuidava de um e do outro, deixava tomando conta, era assim essa lida. Batia feijão, lá os trabalhadores, e ele não via só assim, ele mais viajava. Aí a minha mãe tomava conta e já era mal acostumado na luta e levavam assim, e eu de lado lá. Não tinha fogão comum não, era fogão de botar lenha.
panela de barro, e aí eles cozinhavam de panela de barro. Botava a carne, salgava, botava os temperos, botava num arame assim e botava as carnes para secar tudinho. Era assim, que não tinha geladeira não, naquele tempo não. Candeeiro e aquele negócio de vela, de algodão para ver fazer umas coisas de mamona com algodão. E fazia umas velinhas e fazia aquela rolinha, botava para cima, botava em cima da mesa. Mas tinha coisa de bujão, era na calçada que o meu pai botava, era 2, 3 bujão assim, placa nas paredes, para clarear a frente da casa. Na fazenda, isso é na fazenda, viu? Na rua era luz, tinha energia. Agora era motor, não era essa energia de hoje que tem assim, não, era de motor, que vinha da rua. Que ele acendia e quando era 11 horas da noite apagava. Aí que minha casa era bem visitada do meu pai, era bem visitada pelo pessoal da rua, prefeito, padre. O meu pai era bem querido, a minha família sempre foi querida, não foi tão para trás, é isso que eu fico admirando. Ele era muito fraco, nós não era essas coisas, mas também não era tão fraca assim também não. A água era de açude, de tanque, tinha aqueles lodos que o povo chamava coisa de burro, orelha de burro. Era um lodo que tem verde, que cria umas orelhas, que criava aquele lodo por cima. Agora a água era bem limpinha, escurinha embaixo, que era escurinha, clarinha, não era suja não, bem limpinha, conservada debaixo das orelhas de burro. Uns potes de barro, meu pai é quem ia buscar, trazia no ombro, botava numas jarras. Da lua cheia, porque eu fugia da rua para ir para a fazenda, sozinha, de noite, assim, às 6 horas, 5 horas. Quando todo mundo estava jantando, aí era a hora de eu fugir, todo mundo sentava na mesa. Cadê a Dulce? Tinha rádio, tinha som, coisa de som, radiola, daqueles discos assim. Eles mandavam, os namorados mandavam os discos, cada um disco grande. Coisa de carnaval, coisa de alegria. Hoje eu estou sabendo quanto custa a responsabilidade de uma mãe. Mas antigamente a minha mãe era muito ciumenta, muito cuidadosa, e eu achava que era ciúme que ela tinha da gente, mas não, é uma verdade mesmo. E hoje que hoje está tudo esculhambado. Ela tem razão, viu? Hoje é que eu estou sabendo de tudo. É isso que eu digo às minhas. Quando vocês forem mãe, que são mãe, sabe quanto custa. A gente dá conselho, mas hoje não ouve mais. Com essa folha desse celular que hoje eu desmantelo. Esses bichos, essas televisões, esses celulares. O nome dele é Clemente Gama da Silva. Teve um casamento de uma prima minha, eu morando em Major, ele em Caraíbas, que ele viuvou, o meu marido, a mãe dele morreu e ele estava procurando uma moça. Aí eu vim para o casamento da minha prima, ele se embelezou de mim, que eu tinha pavor a viúva. Marina, o nome dela era Marina, morando em Caraíbas, eu acho que ainda está lá. E eu vi o casamento dela, lá a gente se encontrou e depois ele ficou frequentando a minha casa e falou lá em casamento que ele logo ia casar e eu sem querer ficar de criar filho dos outros, que não dava certo. Mas terminei, já estava com 27 anos. Terminei por causa desses namorinhos que as minhas irmãs todas casaram novas, com 14, com 16, com 18. E nessa brincadeira, quando tinha raiva de mim, me chamava de moça velha, se é de moça velha. Quando não casa, fica enjoada, tem que estar moça velha, não sabe mais do caritó. Aí eu digo, primeiro que eu achar, eu caso. Aí apareceu o jeito que é, eu casei. E foi o único que deu certo, porque ele me deixou à vontade, que se fosse os de hoje não dava certo, não. Casamos em Cacimbinhas. Foi lá que eu me batizei, não sei como, foi que eu sei que levaram para Cacimbinhas. Conheci a mãe dele, uma mulher, uma senhora muito, religiosa, Isabel. Agora o pai não conheci, não. Não, meu casamento eu não queria,
casar com ele, por causa que não gostava de viúva, essas coisas. E foi um casamento de surpresa, assim, nós tratou... Eles fizeram lá o meu pai, porque eu não queria, o pessoal dizia que ele era uma pessoa muito boa, como de fato que era mesmo. De responsabilidade, ele era como é que se diz, trabalhava para o Deca Moço, aqui em Arapiraca. E o meu marido comprava algodão, feijão, milho, mamona, essas coisas para o armazém. Comprava para vender o Deca Moço. O armazém dele era ali descendo para as Cacimbas, na ladeira da linha, descendo para as Cacimbas, lá para a praça da igreja, da frente da igreja. Eu fiquei morando em Craíbas uns 2 anos. Aí eu tive a Célia e a Clédia. Resolvi sair de lá, tinha umas 3 casas. A casa que nós morava era muito bonita, muito moderna. A que nós morava. Ele não era... Eu não queria gentinha fraca não, mas eu só queria gente que tivesse condições, mas também não era tão fácil assim não. Eu sei que o resultado que ele me acompanhou, nós íamos morar em Arapiraca, aí a gente veio para a rua Vereador Benício Alves, nas Cacimbas, que lá morava o Severino Lúcio, da família do João Lúcio era vereador, era prefeito. E essas famílias assim, ela tinha umas famílias dele que moravam lá, e alugaram uma casa, meu marido era muito conhecido. Meu marido tinha as amizades dele, sadia as amizades. E com tanto que a gente viveu uns 40 anos. Eu é quem trabalhava para ajeitar tudinho. Ele dava conta da responsabilidade dele, como pai, como dono de casa. Esse negócio de feira, de roupa. Mas se eu quisesse vaidade, comprar carro, aprender a dirigir, botar os meninos tudo, tinha que ser a minhas custas. Na rua Curitiba, ali pertinho vizinho, o PDO. Era ali, a loja do sapataria que eles faziam o sapato. Era virada para a praça, que tem a pracinha. Tinha a casa da mãe dele. Vizinha sapataria, e tinha a casa da Eunice Brito, e tinha a minha para poder ser a casa do finado Durval Chicote. Compramos. Eu nunca só morei em casa alugada lá para poder encontrar essa, e então eu nunca morei em casa alugada, nunca me dediquei a morar em casa alugada de ninguém, não. Saí porque ela era pequena, queria um casarão, aí fui morar no Baixão. Quando eu fui morar no Baixão, não tinha casa de ninguém, tudo era roça, mato. Aí comprei um terreno, eu comecei com sacola, comprando tecido, que o meu negócio era ir para frente, ter as coisas. Queria possuir de tudo, queria, como é que se diz, aparecer em todo canto. E que o marido não dava dinheiro? Ah, não, para isso não. Eu dou para as coisas de responsabilidade, de compromisso. Como é? Meu compromisso eu faço. Mas para aparecer, não, de jeito nenhum. E eu queria. Aí eu peguei e comecei a comprar a corte de tecido diferente. Em Palmeira, que a loja era diferente, ninguém conhecia os preços. Se não, o povo ia para a loja conhecida. Isso aí é doce, vender um corte de tecido assim. Sabia eu, olha. Ia comprar fora para ninguém saber dos preços. Era esperta, viu? Aí começava a negociar pela casa oferecer, em casa em outra. Depois do tecido, aí eu comecei a viajar para Caruaru, para Tubias Barreto. Mas não era eu sozinha não, era muita mais gente, viu? Eram umas 5 mulheres, ou 6, de lá tudo de Arapiraca. E nós alugava o carro e nós saía. Trambicava lá os fiscais e saía para o meio do mundo. Abrindo uma lojinha, mas não para o público, por causa dos fiscais, que eram os outros tudo em cima, atrás de querer dinheiro, e nós não queríamos dar, senhor, né? Comprava mosquiteiro, comprava estátua, comprava... Fosse para calçado, tudo quanto fosse para ganhar dinheiro, o pessoal pedia. A senhora vende isso? Eu digo, vendo, não.
Eu não tenho não, mas posso trazer. Aí ia buscar e trazia nos carros. Depois eu comprei carro também, enchi o meu carro. Porque o meu carro, o primeiro que eu possuí foi uma Brasília. Comprei em Arapiraca, ao Zé Pedro Aravel. O meu marido não queria nem ver para não ficar devendo. Mas o Zé Pedro disse, eu já conheço seu pai, o seu marido, eu conheço que ele é muito... Mas ele é um homem de responsabilidade, eu confio em você. Ah, fui aprender na frente da igreja das Cacimbas. Vinham os guardas de fora, não sei de onde era ele não, eu sei que foi lá. Que a gente andou na rua, o meu enteado que me ensinou a dirigir na rua. E quando eu fui fazer habilitação, foi lá que eles vieram e levaram para... Eu sei que aqui eu sabia de tudo lá nas Cacimbas, eu sabia de tudo. Cheguei em Maceió, eu não sabia de nada. Ah, olha, quando eu pensava que ia arrancando a banda da calçada, estava distante do outro lado. Eita, mas como eu levei uma carta que os Amaral me deram, os candidatos, que era para deixar, que eu sabia de tudo, era deixar eu passar, e consegui. Ele dizia, deixa passar. Menino, quando disseram que eu não fazia nada certo, o guarda veio na frente dizer logo que eu não fiz nada certo, eu não chorei que nem gente, não. Ele disse, não fez nada certo. Aí ele, deixa passar, deixa. Eu ia para todo canto, para aqui, para Maceió, vinha bêbada de sono, cochilando. Uma vez eu já ia entrando dentro dos buracos, que eu dançava a noite toda, e quando vinha bêbada, os cochilos. Eu sei que eu fiz o meu. Eu tive 3 filhos, Célia, Clédia e Cláudio, o mais novo. Um foi no hospital, Nossa Senhora de Fátima, o Cláudio. E as meninas foi lá com parteira. As parteiras eram Joana. Mas quando a dor vinha longe, para ter o filho, eu já estava com os berros. Ai! Para poder espirrar. Ela morava vizinha. Ela sempre era tudo pertinho, um do outro lá. Mas eu dei muito trabalho para espirrar um filho. Gritava que nem a história da cantiga. Ela gritava, Tinha muito. Era tudo roça, aqueles coisas de o povo botando nas grades, nos varal, aquilo ali tudinho. Nas casas, no salão, até a minha enteada, ela instalava lá na Severino Leão, ou na Severino vereador, lá onde a gente morava, nas Cacimbas. E ela instalava também à noite, que eu era doida por dinheiro. Meu negócio era dinheiro, para poder ter as coisas. Não, eu não. Não, ele comprava nas casas, comprava ao povo e ia buscar no caminhão. Só algodão, feijão, milho, essas coisas de roça. E fumo, eu não sei não, também se ele vendia também, comprava também essas coisas de fumo. Eu sei que era negócio de agricultura. Eu sei que ele comprava, o moço fornecia o dinheiro para ele, e ele comprava por aí os caminhões na casa de um, na casa de outro, e levava lá para o Deca, moço. Tem a igreja, eu tinha descendo lá para baixo, por aí afora, na rua Mané André, e ali era as feiras tudinho, mas eu só fazia lá, mas o meu mais era vender nas portas. Não vendia muito assim não, só não tinha banca no meio da rua não. Era, não sei se hoje ainda é, mas era uma feirona muito grande. Grande mesmo no comércio todo. Ali perto bem quase de frente o Bradesco. Cinema, Trianon dos Vital, eu não frequentava muito não. Porque eu não gostava, o meu negócio era aparecer mesmo, eu estar naqueles escondidos, só se fosse naquele tempo de namorado, só se fosse com namorado, eu não andava namorando porque eu tinha medo de namoro, tinha medo ainda hoje eu sou medrosa de tudo. A Pinguim, quando tinha um dinheirinho, nós ia tomar sorvete,
E a mulher lá é de Major Isidoro, é família, viu? Lá longe atrás da serra, mas era família da minha mãe, a Ivete da Pinguim, Mário, dona da sorveteria. Mas era de gente boa, e as filhas dele casadas com os conhecidos da gente, do povo dos Ferreira. Mas não tinha essas amizades não, era mais... Nós íamos para as festas, ficávamos nas festas aí arrodeando. E foi muito bom essa época. Corria de um canto para outro para chegar cedo na festa. Tinha barco de andar, tinha de tudo, do que tem hoje. Tinha o clube bonzão, bem grandão. Você não conheceu não o clube Ventures? Era um clube para os mais famosos da cidade. Que era o João Lúcio, ele era meu vizinho lá, que ele morava. O João Lúcio, na Rua Vereador, era o Severino, filho dele. E lá ele morava lá perto do Zé Alexandre. Aí tudo quanto fosse de festa bacana, boa, da sociedade social, eu estava no meio, com as minhas filhas. Com as minhas filhas. O marido não, o marido era mais... Para dançar era no clube, mas eu frequentava na rua também, mas olhando, mas para mim dançar não, no meio da rua não. Católica. E continuo. O Deus é um só, não muda de Deus. Foi, ele tomou na minha cabeça, Frei Damião, a pulso, mas botou a pulso, quer dizer, a gente pegando a pulso, porque ele era... O povo era muito em cima dele, eu ainda peguei e botei na minha cabeça. Porque ele era muito querido. Mas ainda fez assim mesmo. Mas Jorge Dória. Por causa da minha mãe. A minha mãe era muito católica. E ela botava a gente e a gente tinha que ir. Eu ia. Mas não, estava perdida e areada no meio do mundo. Uns 40 anos. Nossas conversas eram boas porque ele me deixou à vontade. Porque se ele não tivesse deixado, nós não vivíamos, não. Porque eu era uma pessoa, eu tinha um jeito de ser, ele era outro. Ele era muito religioso e gostava muito de participar das coisas, de festa, de tudo. Aí o que eu gostava, ele não gostava. Se ele é ciumento, ele não demonstrava, mas me deixava sempre à vontade. E eu respeitava a minha parte como mulher, mas também não deixava de curtir. Negócio de beber, essas coisas, eu não gostava não. Câncer, meu marido. Não, demorou muito. Ele foi muito para Maceió, para todo canto, com ele. Ele criar as filhas, que cuidasse dele. Eu moro hoje com Célia, Maria e Clédia. Somente. E o resto tem... Eles têm as casinhas delas, mas moram comigo. Ah, de mim se não fosse eles. Hoje são tudo para mim. É ela, Tassiana. Agora aí eu não sei nem como eu sou da fé já está sabendo, eles fazem tudo sem eu saber. Sem eu saber quando a fé já chega para me comparecer. E eu digo, gente, como é que eu vou fazer? Que eu não sei nem conversar, nem sei dizer, nem sei começar, nem sei, olha, não sei de nada. Aí ele diz, não se preocupe não, que eles lá, os meninos lá é quem vai fazer e tudo, e ajeita lá, como de fato que está sendo. Gostei, sim, vai ser, meu Deus do céu, sinto muito, como é que se diz, passar muito tempo, nunca morrer. Eu quero nunca morrer, só lembrar da minha vida, que quanto mais passa, mais aparece coisa boa. Quanto mais eu vivo, mais acho bom. Estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu estou à vontade, eu dou a hora que eu quero. Eles ficam comigo e eu fico olhando aí a televisão, tenho meus conhecimentos. A Tassiana dá certo das minhas opiniões. O que eu gosto, ela gosta também. Por isso que eu gosto de botar ela bem na frente. Porque tudo sei com ela. Para mim é tudo. Todos eles
cuida de mim. Não tenho o que dizer da minha família. Só sei que tudo foi bom. Quando solteira, eu sofri muito. Quando me casei também, não era como eu pensava. Hoje estou sentindo mais felicidade do que antes. Depois, nos meus 89, dos 70, 80 de anos para cá, estou sentindo mais. Meu irmão, para ser franca a dizer, se eu voltasse a ser nova, aí eu ia começar a vida. Mas ninguém pode voltar a ser novo mais. Aí tem que continuar a tocar o barco para frente, que é o jeito. Mas gosto da minha vida. Gosto da minha vida de verdade. Eu sei que tudo de bom. Para todos da minha família, beijos e muitas felicidades e muitas saudades das nossas felicidades. Que eu não quero que nunca tenha fim.